Muito bom dia a todos, eu sou o professor Marco Antônio, professor coordenador de matemática do Colégio Naval. Eu estou aqui no dia de hoje para dar aula no lugar da professora titular desse assunto, que é a professora Juliana. A professora Juliana, a partir da semana que vem, já estará presencialmente aqui com os senhores. E no dia de hoje eu vou me limitar a apresentar os conteúdos de geometria analítica, para que os senhores tenham uma noção de tudo aquilo que aprenderão durante o ano. Eu aproveito para desejar a todos um 2021, academicamente falando, de muito proveito e que tudo corra bem. Vamos lá? No segundo ano a gente aprende geometria analítica. E a geometria analítica ela vai se dividir basicamente em 3 pontos. O estudo do ponto, 4 pontos, melhor dizendo. Estudo do ponto, estudo da reta, estudo da circunferência e estudo das cônicas. E aqui inicialmente, no slide, você vai ver 4 tipos de geometria. A geometria plana, tão bem conhecida dos senhores que já se prepararam aí para o nosso concurso. A geometria espacial, que já nesse ano vocês vão estudar também com o professor Amorim. A geometria descritiva, que antigamente era dada no ensino médio, mas hoje em dia só na universidade, mesmo assim, de universidade de base matemática, que é aquela geometria do desenho propriamente dito, né? E a geometria analítica. A geometria analítica, ela teve origem no século XVII, através de René Descartes, matemático, filósofo francês, que é também conhecido como o pai da geometria analítica. E aí surgiu o chamado plano cartesiano. O grande barato da geometria analítica, no meu ponto de vista, é você muitas vezes resolver exercícios de geometria plana e até mesmo geometria espacial, exercícios esses difíceis, onde você visualizar o acontecimento, ou até mesmo desenhar a figura, não é uma tarefa muito simples. Você, através da geometria analítica, você tem um auxílio precioso. Eu mesmo, muitas vezes, resolvo exercícios complexos de geometria plana, até dos concursos de vocês mesmo, concurso que vocês fazem aqui para o Colégio Naval, aqueles exercícios mais complexos, muitos deles, não vou dizer todos, mas muitos deles eu usei geometria analítica na sua resolução. Então essa eu diria que é a grande utilidade da geometria analítica. Então, como eu estava falando, a gente começa estudando pelo ponto, estudo do ponto. O que é o ponto? O ponto é a menor noção de marcação, né? Se eu convidar você para vir no quadro e pedir para marcar um ponto no quadro, você faz com facilidade. E no estudo do ponto, nós vamos aprender tudo isso que você está vendo aí, ó. Plano cartesiano, distância, coordenadas do ponto divisor, alinhamento e área do triângulo. Nesse ponto, nessa parte da matéria, a gente tem um pouquinho de auxílio de vetores. Alguns tópicos desses que os senhores estão vendo aí, nós vamos ter vetores na sua utilização, que vetor vai facilitar o conhecimento de vetor, que é um vetor. Bom, mais tarde a professora Juliana vai explicar isso com toda a calma. E passado o ponto, isso aí vamos até talvez o primeiro trimestre inteiro, pouco menos. Passado o ponto, nós vamos estudar a reta. Aí vem o estudo da reta também com uma gama enorme de assuntos. Diversas formas de equação da reta, gráfico, pertinência, ponto de interseção, feixe de reta, posição relativa, coeficiente angular, equação da reta dada um ponto, a direção, ângulo entre duas retas e a representação
gráfica de uma inequação de primeiro grau em duas variáveis. Você aprende no primeiro ano inequação do primeiro grau numa variável só. Aqui no caso você vai aprender em duas variáveis, tá bom? Em x e y, por exemplo. Como é que você resolve uma inequação? 2x mais 3y menor ou igual a 9. Sim, nós vamos ensinar isso para vocês. Distância entre ponto e reta, que ainda está dentro do assunto de reta. Vamos demonstrar a fórmula, aplicar essa fórmula em várias situações que aparecem. E no finzinho nós vamos falar um pouquinho de translação e rotação de sistemas, para você ter uma noção também. A gente utiliza, e eu já aconselho aos senhores, a baixar o programa GeoGebra, aqueles que ainda não baixaram nas suas respectivas máquinas, que é um auxílio precioso na geometria analítica, tá certo? Baixe imediatamente aí o GeoGebra, aqueles que ainda não tiveram. Essa parte de translação e rotação é muito legal você enxergar no GeoGebra. Depois vem a circunferência. Depois que eu falar na cônica, eu comento mais um bocadinho sobre circunferência. Eu estudo a circunferência. O que é a circunferência? Todo mundo aceita a definição, é a linha que delimita o círculo. Ou seja, círculo é a região interna, circunferência é a região externa. Mas muitas vezes essa definição é contestada. Tem gente que entende círculo como a linha também, mas isso é um rigor. O importante é o que está no livro, e no livro circunferência é a linha que delimita o círculo. Aí vamos estudar todos os tópicos relativos à circunferência. Tudo isso que você está vendo aí. Equação, posição relativa entre uma circunferência e um ponto, entre uma reta e a circunferência, e entre duas circunferências. E aí também vamos falar da inequação de segundo grau em duas variáveis. Como é que se resolve isso? Problema de tangente, problemas complementares sobre reta e circunferência também serão abordados. E aí chegamos às cônicas. O que vem a ser essas cônicas e por que esse nome? Amigo, cônicas recebe esse nome porque nada mais é do que cortes, nada mais são, melhor dizendo assim, cortes feitos no cone de duas folhas. Então, quando você faz um corte lateral, você tem uma hipérbole. Quando você tem um corte em diagonal, você tem uma elipse. Quando você tem um corte lateral só numa parte do cone, você tem a parábola. Ah, mas é a mesma parábola que eu aprendi em função quadrática? Se ela tiver com cavidade para cima e for paralela ao eixo de y, sim. Mas só que aí nós vamos ter outras parábolas, parábola com qualquer tipo de posicionamento em relação ao plano cartesiano. A circunferência também vem a ser, por isso que eu disse que eu voltaria, também é uma cônica. Se você fizer um corte num cone perpendicular ao eixo do cone, você vai ter uma circunferência. Só que ela é estudada assim um pouco à parte, porque ela é mais rica em termos de exercício, de tudo mais. Mas a circunferência também vem a ser uma cônica. Mas se você pegar um livro qualquer, inclusive nosso, de ensino médio, ele vai mostrar apenas o seguinte: cônicas, quais são as três cônicas: elipse, hipérbole e parábola. Mas essa circunferência poderia também se encaixar de acordo com a definição. E vamos finalizar o ano falando de um assunto que já é um gancho
para o que vocês vão aprender no terceiro ano, que no terceiro ano a geometria analítica continua, só que no R3, no plano tridimensional. Aqui no segundo ano a gente estuda a geometria analítica no R2, mas no terceiro ano você já estuda a geometria analítica no R3. Eu só vou mostrar aqui para você agora a capa do nosso livro, o livro que a gente vai trabalhar em geometria analítica, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 7. Esse livro é muito bom de se trabalhar com ele, tem ótimos exercícios, a gente usa muito isso aí, tá bom? Então é isso, meus amigos, era isso que eu gostaria de mostrar para os senhores e aconselho a já, nesse momento, a título de uma pequena revisão, você já fazer alguns exercícios do nosso livro. Esse eu passarei vou passar para o Thor os exercícios que eu já gostaria. Eu não sei se vocês já receberam o livro, mas eu passo aqui pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, mesmo que vocês não tenham recebido, dá para fazer aqui, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos, repito, um bom ano letivo de 2021 e até uma próxima oportunidade.